Olá e sejam bem-vindos ao Arduino em Casa. No vídeo passado fiz um vídeo falando sobre binário e no vídeo de hoje irei falar sobre variáveis. Eu estou aqui na página inicial do Arduino, arduino.cc. Vou aqui em Documentation e Referências. Ok, aqui podemos ver, tem aqui várias informações, no caso tem aqui funções, variáveis e estrutura. Também tem aqui o menu na lateral que é possível pular para isso mais rapidamente. Ok, o que eu vou falar hoje serão variáveis. Vocês podem ver aqui em Data Types, nós temos aqui um monte de variáveis. Isto são todas as variáveis que é possível utilizar no Arduino. Mas não se assustem, isso parece muito, mas é praticamente tudo a mesma coisa. Ok, eu vou começar aqui pela variável mais pequenina. No caso temos a variável bool, ou boolean. Ela tem 1 byte de espaço e consegue armazenar um único bit. Ela ocupa um byte, mas só armazena um bit. Ok, nós temos aqui bool e boolean. Elas são a mesma coisa. Bool é utilizado na linguagem C. Boolean é utilizado apenas na linguagem do Arduino. Se estiverem a programar em C ou C++ e utilizarem boolean, ela não vai reconhecer. Mas no Arduino vocês podem utilizar bool ou boolean. São a mesma coisa. Ok, se eu abrir aqui informações sobre a variável, nós podemos ver, temos aqui uma descrição, temos aqui a sintaxe, que é como se ela vai escrever, temos aqui alguns parâmetros e temos aqui um código de exemplo. Em todas as variáveis neste site vai ser mais ou menos assim. Ok, vocês podem ver, temos aqui a variável bool, ela consegue guardar true ou false, no caso ela vai guardar 1 ou 0. E ela vai ocupar 1 byte de armazenamento, de espaço. Ok, aqui na sintaxe nós podemos ver como é que se escreve a variável. Elas basicamente são todas iguais, ou quase todas, tem poucas diferenças. Nós vamos colocar o tipo de variável, depois vamos colocar o nome da variável e por fim nós colocamos o valor da variável. No caso, aqui seria, tem aqui um exemplo, bool, que é o tipo de variável, o nome da variável é running e temos aqui o valor da variável que vai ser false. No caso, se tivesse um 0 aqui também daria, acho que reconheceria. A próxima variável que eu quero falar é o byte. Tal como o nome indica, ela é uma variável que armazena 1 byte, 8 bits no caso. Ela vai guardar um valor entre 0 e 255. A sintaxe podem ver é a mesma coisa. Aqui não tem nenhum exemplo, mas é praticamente a mesma coisa. Ela vai guardar um valor entre 0 e 255, apenas isso, mais nada. Se quiserem guardar um valor pequenino, tipo 10, 20, esta é a variável certa para isso. Obviamente que ela não guarda valores negativos. Ok, a próxima variável que eu vou falar é a variável char. Ela é idêntica à variável byte, ela tem 1 byte de armazenamento, só que ela consegue guardar letras e vai converter essas letras para um número. No caso, podem ver, se eu guardar a letra A, eu tenho que colocar aqui entre esta aspa única, ou posso utilizar aspas duplas para guardar múltiplas letras. Ok, ela vai pegar nessa letra, ou letras, ela vai converter a letra para o número correspondente em ASCII. No caso da letra A, o valor em ASCII seria 65. E eu posso, inclusive, fazer contas com isto. Por exemplo, se eu utilizar A mais 1, ela vai dar o valor de 66, que no caso seria o 65 da letra A mais o 1. Ok, estas são todas as variáveis que 1 byte. Agora vou falar variáveis com 2 bytes. No caso, eu vou falar o famoso int, que é bastante conhecido. Ele tem isso praticamente em todas as linguagens de programação. Ok, o valor int ela é uma variável de 2 bytes, ou seja, 16 bits. E ela vai ter uma range de menos 32.000 até 32.000. Ela consegue guardar valores entre menos 32.000 e mais 32.000. Mas em boards baseadas em 32. Se formos para uma board baseada em 64 bits, ela vai ter um valor de 32 bits, ou seja, 4 bytes. O valor vai duplicar para boards de 64 bits. No caso, o range vai ser de menos 2.000 milhões até 2.000 milhões. Portanto, têm que ter atenção, se estiverem a trabalhar numa board e depois forem para outra, têm que ter atenção para que isto pode alterar o valor. No caso, se estiverem a trabalhar numa de 64 e utilizar int, e depois pularem para uma de 32 e continuarem a utilizar o int, isso pode causar problemas. No caso, o valor não vai caber.
Mas para evitar esse problema, eu posso utilizar outra variável. No caso seria a variável short. Ela é uma variável tal como o int de 16 bits, ou seja, 2 bytes. E ela também consegue ter o range de menos 32.000 até 32.000. A diferença é que independentemente da placa do Arduino que estiver a utilizar, o valor vai ser sempre igual. Outra variável que também podemos utilizar, no caso, é a variável word. Tal como o int ou o short, ela é uma variável que tem 16 bits, ou seja, 2 bytes, só que ela consegue guardar entre 0 e 65.000. No caso, é como se fosse o byte, a variável byte, só que com 2 bytes de espaço. Vai guardar entre 0 e 65.000. Agora eu vou falar sobre as variáveis com 4 bytes de tamanho. No caso, temos a variável long. Ela, podem ver, é uma variável de 32 bits, ou seja, 4 bytes, e ela vai de menos 2.000 milhões até mais 2.000 milhões. Ela, tal como as outras variáveis, só que é uma variável maior, se quiserem guardar números maiores. A próxima que eu vou falar é a variável double. Ela é uma variável como a long, só que a diferença é que, dependentemente da board, ela pode alterar o seu tamanho. No caso, tal como a int, esta aqui também vai ter 4 bytes em placas de 32 bits e vai ter 8 bytes em placas de 64 bits. Portanto, se estiverem a trabalhar com placas diferentes, tenham atenção em isso. A próxima variável é a variável float. Ela é uma variável de 4 bytes, ou seja, 32 bits. A diferença entre esta e as outras é que as outras guardam apenas números inteiros. A float vai guardar números com decimais. Portanto, se quiserem fazer uma conta em que ela vai dar números não inteiros ou números com decimais, é recomendado que utilizem a float, senão as outras variáveis vão cortar as decimais. Caso quiserem fazer contas de dividir, provavelmente vai ter números com decimais. Ok, agora vamos para variáveis um pouquinho diferentes. No caso, é a variável array. Se não sabem o que é um array, basicamente é uma variável que consegue guardar múltiplas posições. Ou seja, ela consegue guardar vários valores em uma única variável. Ela tem 4 bytes de tamanho. E vocês podem ver, tem aqui como é que se pode criar um array. Inclusive o array precisa de ter um tipo de variável, no caso. Ok, para criar um array, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar o tipo de array que querem. No caso, aqui temos, por exemplo, int. Ou aqui um char. E depois vão colocar o nome do array. Depois pomos aqui parênteses retos. E aqui é que as coisas podem ficar um pouquinho confusas, porque nós podemos criar array de várias maneiras. No caso, temos aqui 3 exemplos. Podemos criar um array sem valores guardados, em que digamos, os espaços vão estar vazios. No caso, eu tenho que definir quantos espaços é que eu quero, quantas posições eu quero guardar. Só que eu não coloco nada nessas posições, ela vai estar com números aleatórios. Eu posso criar um array em que eu não coloco quantidade de posições, mas eu coloco os valores das posições. No caso, eu não sei quantas são, mas eu sei que na posição 0 vai estar um 2, na posição 1 vai estar um 4 e por aí fora. Sendo que, não se esquecendo, isto começa sempre com 0. Sempre. Primeira posição é sempre 0. Ou eu posso colocar os dois, no caso eu colocar quantas posições eu quero e colocar os valores nas posições. E também eu posso criar um array com texto. Ok, depois quando eu quiser referir a posição desse array, eu coloco o nome do array, coloco aqui dentro a posição e coloco igual ao que ela é. Ou se eu quiser ler daí, eu posso, deixa eu ver, eu tenho aqui um exemplo. Aqui está. Temos aqui um exemplo de como eu posso ler desse array. No caso, eu teria que colocar aqui o nome do array e depois eu aqui coloco o que eu quero. Ele vai pegar do valor de lá. No caso, ele aqui está a fazer um formas. Ou aqui, por exemplo, aqui está melhor. Eu coloco x é igual ao array e depois coloco a posição que eu quero do array. Ele vai pegar esse valor. Outra variável que é idêntica ao array é a variável string. Só que em vez de ser para números, é para letras. Eu posso colocar aqui uma string. Ela vai ter que ter tipo char, que é para guardar letras.
E eu posso colocar quantas letras eu quero. Eu posso colocar aqui a quantidade de letras e colocar as letras separadas, uma letra em cada posição. Ou posso colocar aqui uma string e colocar a palavra inteira dentro dessa string. Ok, mais uma coisa que eu tenho que falar sobre as variáveis. No caso, são unsigned variáveis. No caso, temos aqui um unsigned int, um unsigned long. O que é que significa este unsigned? Significa que essa variável só vai trabalhar do 0 para a frente. Em vez de ela guardar valores negativos e valores positivos, no caso do int seria de menos 32.000 até mais 32.000, ela vai guardar entre 0 e 65.000. Se vocês repararam, deixa eu voltar para trás. Aqui no byte, tem aqui a dizer que o byte é uma variável unsigned number. Significa que ela não vai guardar valores negativos. Portanto, se eu quiser criar uma variável que guarde o maior número possível, no caso teria que ser uma double, ou no caso seria long, eu teria que usar um unsigned long, que era para ela ter estes 4 bytes só para valores positivos. No caso, se eu queria guardar valores negativos. De outras formas de criar variáveis. Ok, podem ver, temos aqui o const, scope, static e volátil. Eu não vou falar sobre todas elas, só vou falar aqui sobre duas, que é a const. Ok, a const, ela coloca-se antes de criar a variável. No caso, podem ver, aqui tem um exemplo. Eu vou criar const e depois vou colocar o tipo de variável. No caso aqui temos um float. E depois vou colocar o nome da variável. E depois coloco o valor da variável. O que é que este const significa? Significa que vai ser uma variável constante. Ou seja, o valor dela não vai ser alterado. Não dá para alterar o valor de variáveis const. Obviamente trabalhando com elas. Eu programo, digo, esta variável é igual, no caso aqui temos a variável pi, que vai ser 3,14, e este valor não vai alterar de jeito algum dentro do programa. Eu não consigo alterar este valor. Outra forma de fazer isso é com o define. Eu coloco aqui hashtag define, e depois coloco o nome da variável, e depois coloco o valor. Eu acho que esta aqui nem precisa, é um pouquinho diferente, depois irei mostrar como é que funciona, que eu utilizo este bastante. No caso do define, ele vai substituir o valor, ou seja, a variável já pelo valor. No caso, em vez de ter a variável pi, aqui no caso, em vez de ser pi, já iria ser o 3,14. Quando eu compilo, ele substitui onde tem essa variável pelo valor que seria essa variável. É a diferença entre o define e o const. Para entender como se utiliza o static, eu vou ter que primeiro explicar uma coisa simples. Existem dois tipos de variáveis na programação. Nós temos variáveis globais e temos variáveis locais. As variáveis globais, elas são definidas antes das funções. Logo no início do programa, eu defino todas as variáveis globais. Elas podem ser utilizadas em todo o programa, em todas as funções. Elas podem ser modificadas em todas as funções. E elas vão, basicamente, ser uma variável que vai guardar um valor globalmente. Em qualquer parte da programação do código eu posso trabalhar com aquela variável. Já as variáveis locais, elas só existem dentro das funções. Eu tenho uma função, eu crio uma variável local. Quando essa função termina, essa variável é destruída. E o espaço que ela estaria a ocupar na memória vai ser disponibilizado para guardar outras coisas. Já se eu utilizar a static antes dessa variável local, eu consigo guardar o valor depois de que a função termina. Sendo que na próxima vez que essa função for chamada, eu vou conseguir utilizar esse valor novamente. Por fim, eu quero explicar aqui as constantes. No caso temos aqui I, low, input, output, input, pull e temos led built-in. E temos true or false. Podem ver, estas são variáveis que já estão com um valor definido, no caso. Elas são utilizadas na programação, vão utilizar muito estas. O false, ela significa que ele vai ter um valor de 0. No caso, ele utiliza-se na bool. Quando eu quiser criar uma variável bool, eu vou clicar true ou false. No caso, o false vai ter o valor de 0 e o true vai ter o valor de 1. Simples assim. Ok,
se eu estiver a trabalhar com pins e quiser definir se ele está ligado ou está desligado, eu vou utilizar o high or low. No caso, high or low. Se ele tiver high, ele vai ter uma voltagem maior de 3 volts nos pins de 5 volts e mais 2 volts nos pins de 3 volts. Ou no caso das placas de 3 volts. Se ele estiver low, ele vai ter uma voltagem inferior a 1.5 volts para placas de 5 volts e 1 volt para placas de 3 volts. Obviamente são valores aproximados. Ok, e por fim nós temos o Digital Pins Mode. Isto vai definir o modo em que o pino está a trabalhar. No caso teríamos o Input, em que o pino iria ler um valor. Teríamos o Input Pull, que ele também irá ler um valor, mas ele vai utilizar um resistor interno do Arduino. E temos o Output, que no caso ele teria a escrever um valor. No caso ele teria a mandar um valor para fora, para ser lido por outra coisa. Ok, e o LED built-in, no caso é o LED que está na posição número 13 do Arduino, que eu utilizei isso num exemplo, num vídeo para trás, quando estava a testar a instalação do programa do Arduino IDE. Eu deixarei o vídeo, podem dar uma olhada. Agora, para terminar, eu só quero falar mais sobre uma coisa. Vocês acabaram de ver este vídeo, vocês viram aqui este montão de variáveis, vocês ficaram muito confusos porque tem um monte de nomes diferentes para um monte de variáveis diferentes, guardam valores diferentes. É confuso. Ao início talvez seja um pouquinho confuso, mas com o tempo vocês vão se habituar e saber quais variáveis vocês têm que utilizar. Mas isso tem algumas desvantagens, no caso, algumas variáveis mudam independentemente do modelo do Arduino e pode ser um bocado confuso. Eu vou falar sobre isto. Vocês podem ver, nós temos aqui uma coisa bem simples, que isto pode substituir praticamente 90% do que está aqui nestes data types. Ok, isto são basicamente uma forma de escrever variáveis. No caso, temos aqui o int 8t, int 16t, int 32t, int 64t ou o int 8t e por aí fora. O que é isto? Isto é uma forma de definir variáveis. Eu, em vez de escrever, por exemplo, um int, eu posso chegar aqui e escrever int 16t. O que é que significa este int 16t? No caso, podemos dividir isto em 3 partes. No caso, eu vou pegar aqui o int 16t e vamos dividi-lo em 3 partes. Aqui e aqui dividimos assim, em 3 partes. O que é que significa estas 3 partes? A primeira parte é um signet. Basicamente, ele vai ser a mesma coisa que eu ter aqui. Vamos pegar aqui um signet aqui. Não precisa de escrever. Como é que foi para o track que está aqui? Ele vai ser isto. E depois vamos ter o int. No caso, o 16 é o número de bits que vai ser utilizado. No caso, é o tamanho da variável. Vocês podem ver, temos 8, 16, 32 ou 64. Isto são o número de bits que podemos utilizar. No caso, o 8 seria 1 byte. O 16 seria 2 bytes, e o 32 seria 4 bytes, e o 64 seria 8 bytes. No caso, para arquiteturas 32 bits, que tal como o Arduino Uno, este int 16t não é possível utilizar. Ok, se vocês não quiserem estar aqui a escrever, por exemplo, um signet int, um signet long, vocês podem chegar aqui o int 32t, e já temos aqui uma variável, um signet long. Outra coisa que é possível fazer com isto, que não é possível fazer com estas aqui, é o int 8t. No caso, a variável mais pequenina que nós conseguimos guardar números seria byte. A byte consegue guardar entre 0 e 255. Mas se eu quiser guardar menos 1, ou menos 10, ou menos 20, o que é que eu vou ter que utilizar? A variável int, que é de 2 bytes. Mas utilizando o int 8t, eu posso guardar uma variável entre menos 128 e mais 127. Esta é uma vantagem uma coisa que podemos fazer aqui que não podemos fazer com estas. Eu prefiro utilizar estas pessoalmente, porque independentemente da placa,
elas vão ter sempre o mesmo valor. No caso, estas aqui não é possível utilizar com a arquitetura 32 bits, mas independentemente da placa que eu esteja a utilizar esta, ela vai ter sempre 32 bits. Esta vai ter sempre 16 bits e esta vai ter sempre 8 bits de tamanho. Não importa qual placa eu esteja a utilizar. É sempre assim, é sempre o mesmo valor. Ok, gente, por este vídeo é tudo. Se vocês gostaram, deixem o like, inscrevam-se, comentem, juntem-se no Discord. Obrigado por assistir, fiquem bem, até o próximo vídeo e tchau!